Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de Química. E esse exercício faz parte de uma série de exercícios que eu estou fazendo aqui do canal, resolvendo questões sobre gases. Existe uma playlist cujo link está na descrição desse vídeo aqui no YouTube mesmo, pode dar uma olhadinha ali na descrição, só clicar lá que você assiste na ordem todas as questões que eu fiz nessa playlist resolvendo aí exercícios sobre gases, tá? Um balão que contém o gás oxigênio mantido sob pressão constante tem volume igual a 10 litros a 27 graus Celsius. Se o volume for dobrado, podemos afirmar que a temperatura em Celsius dobra, a temperatura em Kelvin dobra, a temperatura em Kelvin diminui a metade, a temperatura em Celsius diminui a metade, a temperatura em Celsius aumenta a 273 kelvins. Bom, vamos lá. Olha só, pessoal. Aqui a gente está falando sobre um tipo de exercício que a gente vai ter pressão constante, certo? Então, quando você fala que você tem uma dessas grandezas, né, que ela fica sendo constante, você tem que cortar essa grandeza de dentro da fórmula da equação geral dos gases. Ah, professor, mas o que é a equação geral dos gases? Me lembro. É assim, ó. A equação geral dos gases, ela diz que P1 vezes V1 sobre T1 é igual a P2 vezes V2 sobre T2. Nesse caso aqui, quem que é constante? Está escrito lá em cima, pressão, né? Voltando ao exercício, ó, mantido sob pressão constante. O exercício vai te falar quem é constante, tá? Você vai vir aqui e vai cortar a pressão da fórmula, você vai tirar ela fora. Tirando a pressão dessa fórmula, você vai ficar com a seguinte fórmula. Volume 1 sobre temperatura 1 é igual ao volume 2 sobre a temperatura 2. Essa fórmula aqui você usa quando a pressão é constante, tá? Pressão igual a constante. Quando a pressão é constante, a gente chama isso aqui de uma isobárica. Bom, então isso daqui é uma iso vem de igual, tá? Bárica, que vem de pressão. Quando a gente tem uma pressão que é igual, ou seja, a gente está falando aqui sobre uma pressão que é constante, beleza? Bom, agora a gente sabe, né, que a relação que a gente tem sobre volume e temperatura é uma relação de divisão. Você pode notar que o volume está em cima, a temperatura está embaixo, um está dividindo pelo outro. Agora, o que acontece quando a gente tem duas grandezas e elas estão dividindo uma pela outra? Elas são diretamente ou são inversamente proporcionais? São grandezas que a gente vai chamar de diretamente proporcionais. Então, o que acontece quando elas são diretamente proporcionais? Se o volume aumentar, a temperatura tende a aumentar. Se o volume for diminuir, a temperatura tende a diminuir. Não esqueça que na fórmula o volume ele pode estar em ml, o volume pode estar em litro. Agora, a temperatura não. A temperatura ela obrigatoriamente estará em Kelvin. Você não trabalha com temperatura em graus Celsius. Ah, professor, mas o exercício me deu a temperatura e ela estava em graus Celsius. Então você vai somar 273, essa temperatura, vai transformar ela numa certa temperatura em Kelvin, tá? Vou colocar aqui que você tinha Y Celsius. Somou com 273, você vai trabalhar aqui com X kelvins. Você não trabalha com graus Celsius, beleza? Não esqueça disso. Então, o que vai acontecer? Vou colocar um exemplo aqui de mostrar por que elas ficam constantes, tá? Ó, 10. Vamos supor que você tem 10 litros dividido aí por 1 Kelvin. 10 dividido por 1 é 10, tudo bem? Agora, do outro lado da equação, vamos supor que eu suba o volume para 20 litros. Quanto que tem que ser o valor aqui em Kelvin para que a constante se mantenha? Para que essa igualdade esteja correta, né? Esse volume aqui ele vai ter que dobrar, desculpa, a temperatura aqui embaixo também vai ter que dobrar, vai ser 2 kelvins. Porque 20 dividido por 2 vai ser igual a 10. 10 dividido por 1 é igual a 10. Então, se a temperatura se o volume daqui para cá ele dobrou, a temperatura daqui para cá dobra também. Tudo bem? São diretamente
proporcionais. Se eu estivesse falando em relação a uma conta de multiplicação, aí não, aí eles são inversamente proporcionais, tá? Se eu estivesse, por exemplo, analisando a lei de Boyle, né, onde eu tenho pressão vezes volume, quando a pressão aumenta, o volume diminui, porque é uma multiplicação. Na divisão, não. Na divisão, quando um aumenta, o outro aumenta também. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Um balão ele contém um gás oxigênio mantido sob pressão constante, isobárica. Tem volume igual a 10 litros. Ok, tá tranquilo. A 27 graus Celsius. Você nem vai ler 27 graus Celsius, você já vai pensar 300 kelvins, tá? Se o volume for dobrado, podemos afirmar que ele está falando o seguinte, ele tinha V1 sobre T1, que é igual a V2 sobre T2. Ele fala que de 10 litros, ele vai passar para um volume de 20 litros. A temperatura é de 300 kelvins. Ela vai passar para quanto? Vai passar para 600 kelvins. Tudo bem? É basicamente isso, pessoal. E aqui você tinha 10 dividido por 300, aqui você vai ter 20 dividido por 600, que vai dar o mesmo valor dos dois lados. Tudo bem? Que vai ser lá 0,03333 eternamente. Tá bom? Então, ó, o que vai acontecer? A temperatura em Celsius? Não. Se eu ler o Celsius, você já esquece, tá errado. Dobra? Não. A temperatura em Kelvin dobra? Sim. Se o volume foi dobrado, né? Se o volume multiplicou por 2, a temperatura aqui embaixo também tem que multiplicar por 2, porque eles são diretamente proporcionais, está correto? A temperatura em Kelvin diminui a metade? Não. Isso se eles fossem inversamente proporcionais, mas não. A temperatura em Celsius e Celsius já estão erradas. Pessoal, basicamente é isso. Nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula, espero que você tenha compreendido passo a passo na resolução dessa questão. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhá-lo em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim vocês poderão estar ajudando seus amigos e com certeza estarão ajudando aqui no crescimento deste canal. Se inscreva também no nosso canal no YouTube e ative o sininho de notificações para que você possa ficar por dentro de todas as novidades do canal do Estuda Mais. Um forte abraço, a gente vai se ver numa próxima videoaula e tchau, tchau!